Hoje, dia 21 de fevereiro de 2017, quero trazer mais uma revelação para você da Palavra de Deus. Com certeza, hoje muita coisa vai acabar na tua vida se tu creres na palavra que vai ser ministrada a você nessa hora, que são exatamente 9 horas da noite e 52 minutos. No livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10, está registrado um acontecimento quando Jesus entrou numa das sinagogas daquela época, que fala assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Mas aqui também há um comentário de que o príncipe da sinagoga foram contra Jesus porque ele curava no sábado. E fizeram muitas acusações contra Jesus porque não guardava o sábado. No versos 15 diz assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Essa tarde, isso falou muito forte comigo, essa palavra. Eu quero compartilhar com você a ciência dela e o significado dela para nós nesse dia. Veja que essa mulher era uma religiosa, filha de Abraão, mas estava presa pelo diabo por causa de um espírito de enfermidade que havia nela, e ela não podia olhar para cima, não podia adorar a Deus, mas estava presa nas mãos de Satanás, a qual muitos em nossos dias religiosos estão presos na mão de Satanás, mesmo sendo filhos, herdeiros, talvez porque creem de que isso é uma maneira que Jesus criou para se humilharem. E por falta de sabedoria e conhecimento, seguem essa doutrina. E quando você segue uma coisa que não é por fé, não é pelo Evangelho, as coisas acontecem conosco, dependendo da nossa fé. Jesus dizendo em suas pregações, ele falou para muitos o seguinte: seja feito conforme a tua fé, assim como tu creres, irá acontecer. Se eu creio em Jesus, que Ele levou minhas doenças, as minhas enfermidades, o diabo não tem legalidade sobre a minha vida. Mas se eu creio que eu tenho que andar
doente, porque Jesus colocou um espinho em mim, porque Jesus usa esse tipo de coisa para fazer alguém se humilhar. Assim vai acontecer com você e comigo, que eu sei que muitos estão assim nesse mundo. Infelizmente, dentro de templos, dentro de denominações, muita gente sofre por dar legalidade a isso. Existe um demônio chamado Orixá, Orixá da saúde. Esse demônio é o responsável por colocar doenças na humanidade. O nome dele é Omulu. É um índio que, inclusive, muitas tribos brasileiras, não sei de que forma, já o contemplaram na hora da pagelança, e nas suas festas eles se vestem com aquelas palhas na cabeça. Não aparece o seu rosto e o seu corpo, porque só é ferida de câncer nele. Ele tem um sincretismo com santos que certa denominação aí tem como protetor, chamado São Lázaro. Aparece esse São Lázaro com alguns cães lambendo suas chagas, que é o mesmo Omulu que aparece de outra forma como um velhinho, sem roupa, e os cães lambendo as suas feridas. Esse santo é adorado na Igreja Católica. Eu não posso fugir dessa realidade. E há um sincretismo com esse demônio, que é o mesmo São Lázaro que aparece. E muitos o adoram como se fosse um santo. Esses demônios, como outros que agem na vida dos seres humanos na Terra. Existem os demônios que agem em meio à sexualidade humana. O inferno é dividido em especialidades, cada um na sua área. E esse orixá do inferno maldito, ele é o que recebe oferendas para quem quer matar o outro com pedidos e colocar doenças de todas as formas nas pessoas. Eu tenho visto muita gente sofrer porque creem que Jesus tem alguma coisa a ver com isso. Mas eu quero provar para você e para você que vê essas imagens que eu coloquei, para você ter conhecimento daquilo que talvez você não sabia, ou talvez você esteja sofrendo por crer dessa forma. O diabo, ele pediu para colocar as mesmas feridas em Jó. Não existe só um orixá maldito. Não existe só um Omulu, porque ele não pode ser onipresente. E ele não envelhece. E sei que ele tem e teve alguma coisa a ver quando colocou as mesmas feridas, os mesmos cânceres
em Jó. Pediu a Deus para ferir Jó e foi ferido. Mas quando Jesus veio à terra e pediu, da mesma forma que pediu Jó para feri-lo, pediu a Jesus para ferir Pedro. Está registrado em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Não pense você que Jesus permite que esses malditos venham lhe ferir. Existem outras razões de você ter uma doença. Existe as doenças por ordem orgânica, mas eu quero falar hoje especificamente sobre as doenças que são colocadas por esse Omulu, um índio, um orixá do inferno chamado Abalu-Auê. É preciso tomar cuidado, meus irmãos, porque a heresia, ela além de fazer as pessoas errarem, elas levam para o inferno, porque toda heresia é contra a palavra verdadeira de Deus. O ministério de Jesus não é esse. O ministério de Jesus na terra é diferente. Como ele tirou da prisão aquela mulher que há 18 anos o diabo tinha aprisionada. Ele confirma o seu ministério e quer que você, que é a igreja dele, se comporte e haja da mesma forma que diz aqui. Livro de Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1 até o 3. Ele diz: a mim, diz a você. Ele mesmo declara isso usando o profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aqui eu faço uma pergunta a você. De que forma Deus, de que forma Jesus está sendo glorificado na tua vida? É você encurvada ou encurvado? É você andar doente? Será que você, acreditando que Jesus coloca espinho na carne e faz você sofrer, Jesus estará sendo glorificado como Ele mesmo disse? Claro que não, meu irmão. Se você mudar de fé, eu faço um desafio a você que me ouve. Se você mudar de atitude e fazer exatamente como está escrito,
E se tua vida não mudar, você pode me chamar de mentiroso, de charlatão, ou de qualquer coisa que você quiser classificar. Eu desafio a todos que me ouvirem nesse vídeo, independente de língua, nação, cor, onde quer que chegue essa mensagem. Eu desafio você, se você crer naquilo que Jesus diz na sua palavra, porque isso vai acontecer na tua vida se tu creres. Ele diz: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas é preciso estar em Jesus e na sua palavra, para que ele venha a confirmar aquilo que ele diz. E ele diz que tudo que ele falar se cumprirá. Eu quero abrir os teus olhos. Muitos estão feridos, presos, porque a doença aprisiona qualquer um. Tira o desejo de viver, tira o desejo de servir a Deus. A dor e as doenças trazem dúvidas e tiram a fé de muitos, porque por falta de fé começam a duvidar de Deus. E ninguém pode duvidar de Deus. A questão é crer ou não crer. A Bíblia diz que muitos foram levados cativos, estão sendo levados cativos, estão presos, estão sendo destruídos, foram destruídos por falta de conhecimento. Assim, em nome de Jesus, eu desejo a você abundância de dias. O Senhor veio trazer e nos dar abundância, vida em abundância. Não é abundância de tristeza, nem de dores, mas sim de graça. Como seremos testemunha de Jesus se tudo acontece diferente com a gente? Assim fica com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.